Muito bem, hoje vamos falar, Alcides, sobre ciúmes e medos. O que é ciúme? Muitas pessoas me perguntam, eu tenho um workshop, um trabalho só voltado a relacionamento, inclusive domingo em Mauá vai ser um deles. E o ciúmes faz parte disso. O ciúmes ele é um fator ilusório, ele faz parte da terceira dimensão. Então as pessoas, por não ter a questão da espiritualidade trabalhada ou entendida, ela vive os ciúmes ou até a possessão. As pessoas confundem, né? Ter posses por ser ciumento, né? Então o ciúmes ele é nada mais nada menos do que você gostar de ter alguma coisa próxima de você, ou cuidar de alguma coisa que é sua, né? Mesmo de um objeto, de uma pessoa, né? É o ciúmes do carinho para você trazer para você aquilo. Agora as pessoas confundem isso realmente com o ciúmes doentio, com a posse, e aí é muito ruim, porque isso aí acaba com as pessoas, né? As pessoas não conseguem tirar o foco do problema, ou da pessoa, ou do que quer que seja, um bem material, e gera os ciúmes. Então o primeiro fator aí é a pessoa começar a trabalhar dentro dela o julgamento, ou seja, não julgar nada, não julgar ninguém. Quando você julga, você está voltando para trás, e você está preso, que a gente vai falar aí hoje, está preso nos ciúmes, está preso nos medos, nas perdas, no passado. Então tudo isso faz com que você fique preso o que a gente chama de terceira dimensão, que é aqui, que vivemos, né? Ou a mente coletiva. Então quando a pessoa ela começa a não julgar, a dar atenção a não julgar, porque não é que é normal as pessoas julgarem, é natural que o ser humano julgue o outro ou julgue uma situação. Então daqui para frente, mesmo que você julgar, procurar corrigir isso, procurar pedir desculpas a você mesmo, ou perdão por isso, para que você não repita mais isso. E com esse treino, com essa atenção, você vai diminuindo. Automaticamente o ciúmes sai de cena, ele diminui. É o que eu falo muito aos meus alunos. Nunca queiram amar, amem sem querer, naturalmente, o amor incondicional, mesmo quem está ao seu lado, família, relacionamento, tem que amar, mas nunca amar demais e nem de menos, amar. Às vezes a pessoa não se pronuncia muito, não fala muito, mas o sentir o amor é um só. E geralmente quem fala demais, quem fica enaltecendo muito isso, não está sentindo. Ele tem que ficar falando para se fortalecer ou para dizer que realmente se importa com a pessoa, ou com a situação, ou com o bem material. Então o ciúmes é uma coisa totalmente não favorável, pode-se entender como uma doença, um desfavorecimento, uma enfermidade, totalmente negativo. Então jamais tenha ciúmes de algo ou de alguém, nunca faça isso, né? Então o primeiro fator, guardem bem isso, é a questão do não julgamento, não julgar nada nem ninguém. Alcides, ciúme é sinal de insegurança ou não? Sim, é a posse, né? Totalmente insegura. Uma pessoa instável, insegura, ansiosa, ela gera ciúmes. Então é um desequilíbrio. A alquimia trata isso muito fácil, com respirações, com atenção a algumas coisas. Então é interessante que uma pessoa dessa faça uma consulta, ou faça uma aula, faça um workshop, faça qualquer movimento dentro da alquimia para que ela possa trazer esse equilíbrio e entender como é que isso funciona. É muito simples, é muito fácil. É um movimento só e tudo passa a mudar. É uma pequena atenção, uma vírgula que você muda, tudo passou a acontecer, né? E os medos vêm na sequência, né? Hoje em dia as pessoas, como a senhora disse, aí, medo de ser subtraída, ou medo de morrer, medo de ficar velho, medo de adoecer, medo de não ter dinheiro, será que amanhã vai dar certo? Isso aí vive-se dentro do medo. São 4 letras totalmente estranhas, e o medo gera pensamentos horríveis, né? Então a pessoa, quando está com medo, ela pensa qualquer coisa. O pensamento é solto e você capta de acordo com a sua frequência. Então com medo fica pior ainda. Então a pessoa que tem medo, ela não crê em nada, porque o medo não permite. Quando uma pessoa crê, quando ela tem entendimento daquilo, por crer, jamais terá medo, porque sabe que dá certo. Ela vai daqui e ali e sabe que não vai acontecer nada. Ela sabe que amanhã vai estar sadia, não vai ter doença na vida dela. Ela sabe que amanhã ela vai estar viva, que amanhã é melhor que hoje, que amanhã o dinheiro vai estar na mão dela, ou seja, não tem medo. É a crença, é o crer. Então as pessoas geram medo das outras para que realmente as coisas não andem muito favoráveis, né? E aí fica mais fácil de você administrar isso, que é a mente coletiva. Então tem que trabalhar muito dentro disso, muito, mas muito mesmo. E não é difícil.
não tem dificuldade nenhuma. Pela rádio não dá para demonstrar, porque tem que fazer algumas respirações, alguns caminhos para poder mudar isso. Mas olha, a pessoa ter atenção com a boca dela, né? Por exemplo, não falar negativo, não ver nada negativo, cuidado com televisão, com internet, coisas desfavoráveis, notícias pesadas. Então você tem que começar a evitar isso na sua vida, não ficar ouvindo alguém reclamar, também não reclamar, ou seja, começar a mudar algumas atenções. Com essas mudanças, automaticamente o medo ele se ausenta, ele vai saindo da sua vida e vai habitar outro, porque o medo existe. Certo. É só você trazer ele para você, ou repelir, você que escolhe, né? Você que determina na sua vida. Então a atenção tem que ser bem grande. Primeiro pela sua boca, né? Cuidado com o que você fala. Você pode gerar um desconforto e atrair esse medo para você. Pergunta da Maria José, ela pergunta: e a pessoa que tem medo da morte, Alcides? Já está morta. Infelizmente é uma resposta curta, grossa e direta. Porque quem vive só pensa na vida. Quem está morto pensa na morte. Perfeito? O que ele dizia? Que os mortos vivam como os mortos e os vivos com os vivos. Não é porque a pessoa está respirando com o olho aberto, ela está viva. Quer dizer, vive-se morto, quer dizer, tem medo de tudo, está vegetando, não anda, não acontece, não movimenta, não cresce, não tem ambição, está morta, né? Então você tem que realmente mudar isso, né? Porque se é uma energia que está viva, é a morte. A morte não morre, a vida sim. Então se você ficar pensando nela, você atrai ela. É o pensamento, né? Então tem que mudar isso, crer na vida, ter perseverança, determinação, fé, atenção à vida, tudo que busca, colocar muito amor no que faz, tratar bem as pessoas que estão ao seu redor, dar atenção ao que você fala, ao que você ouve, e esquecer isso. Sinta-se vivo, viva a vida, tenha prazer no que faz, procure comer o que gosta, fazer o que gosta, ir onde gosta, prazer. Sem prazer não se vive. E sempre pense bem numa palavra chamada conforto. Tudo na sua vida tem que ser confortável. Tendo conforto, tudo funciona. E saímos dessa coisa, né? Da morte, do medo, dos ciúmes, tudo vai embora, né? Não pode pensar nisso, jamais. Jamais ter medo de ficar doente, porque vai adoecer, porque vai morrer, porque esquece isso. É que as pessoas crescem ouvindo dizer que, por exemplo, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Todo mundo trabalha muito e às vezes nem sempre ganha dinheiro. Você vai envelhecer, você vai adoecer, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, porque se engorda, se emagrece, e você põe na cabeça. E aí você cria esses padrões, crenças, dogmas, e aí você vive isso, naturalmente. E vai sofrer consequências por isso. Tem que mudar, tem que fazer uma limpeza aí e jogar fora essas coisas aí. E a pergunta da Olga de São Caetano, ela pergunta: e as pessoas que têm medo de dirigir, Alcides? Então, já sofreu alguma consequência em alguma vida passada, algum trauma, né? Enfim. E aí, eu costumo dizer que é importante você usar bastante a técnica do Ho Oponopono, porque você começa a limpar as memórias negativas e aí sim esses medos começam a sair. O Ho Oponopono é uma técnica muito simples, você tem um workshop no YouTube gratuitamente para você assistir e acessar. É só você falar o seu primeiro nome e repetir: sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. 108 vezes, de uma vez só. Pode usar um terço, pode usar um japamala, o que você quiser, uma guia para isso, né? Ou contar no papel, risquinho, arrozinho, feijãozinho, mas usar as 108 vezes. Então com isso você começa a limpar memórias negativas, automaticamente esses medos vão embora, né? Atenção. E sempre quando estiver indo dormir, quando estiver quieto, fechar os olhos e se imaginar dirigindo o carro perfeitamente, sem medos, sem nada acontecendo, fluindo. Então você vai criando uma situação que automaticamente, logo logo você vai habitar nela, pela imaginação. Você imagina a situação e logo logo você habita ela e dá certo. Te garanto que dá certo, tá? Muito bem, agradecemos a Olga que fez a pergunta pelo WhatsApp. E também tem uma pergunta do Marcos. O Marcos é de Santo André. Ele diz que ajudou uma pessoa a sair do buraco, e agora a pessoa se apegou a ele e não sabe como sair, a pessoa já está desenvolvendo. O que ele faz? Bom, primeira coisa é realmente dar as costas, né? Porque já favoreceu, ajudou, enfim, não tem que carregar ninguém nas costas, porque se continuar carregando, logo logo vai gerar um karma, uma energia negativa, e o desfavorecimento da vida dele é grande.
Então realmente começar a não dar muita atenção à pessoa, deixar ela meio que no vácuo mesmo, meio separado disso. E como eu falei agora do Ho Oponopono, usar essa técnica, fazer para a pessoa, porque automaticamente ela vai seguir o caminho dela, ela vai se desvincular, porque ela acabou criando um vínculo com isso, né? Então se ela não der as costas, ela não largar isso, automaticamente a pessoa continua, isso vai aumentando só, né? E depois gera uma dependência, gera um monte de coisa aí. Então automaticamente tem que excluir, tem que já ir tirando do caminho e falar, ó, já foi até aqui, mas não tem que brigar com ninguém nem falar nada, é simplesmente ir excluindo. Mudar os caminhos, mudar os retornos, ligações, tudo isso, para não permanecer esse vínculo, para ir cortando ele devagarinho. E a técnica do Ho Oponopono é maravilhosa, que a pessoa vai fazer para outra pessoa, usando o nome da outra pessoa também, e aí ela vai ter um favorecimento muito grande, a mudança é grande, em pouquíssimos dias ela está liberta mesmo, está livre disso aí. Alcides, existem ciúmes entre amigos e familiares também? Ah, bastante, né? Entre irmãos, entre mãe e filhos, o pai, enfim. Então, essa atenção é importante. Cada um entender o seu lugar, cada um estar no seu momento e permitir que o outro viva a vida dele. Sem isso. Então, mesmo quem tem filhos pequenos, desde de pequeno, criar com essa coisa de desapego. Não gerar essa coisa de um fala uma coisa, outro fala outra, um protege, o outro... Então vai criando essa coisa e aí gera aquele grude, aquele negócio, pode gerar ciúmes, desconfortos aí para a vida toda. Então cabe a cada um estar atento nessas coisas, de permitir que as pessoas vivam a vida dela e você viva a sua. Não permitir que ninguém se intrometa na sua vida, ninguém, né? Não dê palpites, não tenha ciúmes e ir cortando isso devagar. E também não fazer isso. Então você tem duas atenções, não permitir que ninguém faça a você e também não fazer ao outro. Com isso você começou a mudar bastante as coisas, né? Então, enfim, e aí sai fora desse mundo de ciúmes, de medos, né? De grude com família. Então quer dizer, a família é ótimo, mas ela no lugar dela e você no seu lugar, sempre assim. Cada um viver a sua vida, né? Ter o discernimento e não permitir que ninguém invada o seu campo. Né? Mesmo nos relacionamentos, né? Você tem que ser muito firme nisso, porque a pessoa namora, já abre um precedente, quando casar a coisa fica horrível, por isso que os casamentos não funcionam, né? Então cada um tem que manter o seu caminho, a sua linha, porque se tiver que dar certo, dá, caso contrário não vai funcionar. E a família é idem, o amor é o mesmo sempre deles, o amor sempre vai existir, só que ninguém tem que estar grudado em ninguém, né? Tem que ter a separação e cada um tem que ter a sua vida, né? Somos pessoas únicas, viemos para cá sozinhos e voltamos sozinhos, não é isso? Alguém pode falar que te ama muito, né? Aí você fala assim, bom, e quando eu fizer a passagem você vai comigo? Não vai, cara, ninguém quer ir, né? Você vai sozinho. Então, somos pessoas únicas, então temos que permitir viver a nossa vida e também não invadir a vida de ninguém. Alcides, o medo atrapalha o desenvolvimento financeiro também ou não? Totalmente, né? Porque o medo trava, né? O medo de não ganhar, de não ter, de ter que trabalhar mais para ter. Nem sempre trabalhar mais e ter mais, nem sempre ter mais e ter mais mesmo, né? Você tem que fazer com que as coisas rendam, com que as coisas aconteçam. Então, o dinheiro pode ser um dinheiro menor e ele pode render muito mais que o grande. Então, por exemplo, uma casa que tem uma casa que tem 10 mil reais de rendimento. Tudo que entra ali gastam tudo. O vizinho dele do lado ganha simplesmente R$1.000 por mês, mas ele guarda R$500 por mês. Quem tem mais dinheiro? Quem guarda, né? Não é quem ganha mais. Então, nem sempre ganhar mais é ter mais. Se você não aprender a guardar, nunca vai ter. Nunca vai ter. E guardar por um período e depois colocar no fluxo, colocar para fora. Porque senão você ficar muito tempo ajuntando esse dinheiro, você cria o chamado avareza, né? Você cria em você aquilo, prende e não passa para frente, né? A avareza, a miséria. Então é importante que você realmente guarde dinheiro, dê sempre um jeito, faça um esforço para guardar isso. Quando você tem alguma coisa guardada, você começa a gerar mais, né? Então tem que ter cuidado. E o medo vai isso aí, né? A pessoa tem medo de não ter, de perder, e o dinheiro ele não funciona. O medo de não ter dinheiro na carteira porque alguém pode subtrair, e você nunca tem dinheiro com você. E as pessoas dizem, eu não carrego dinheiro, não ando com dinheiro. Está falando que não anda com dinheiro. Um dia ele não vai andar com você também, né? Então, se você tiver medo que alguém vai subtrair alguma coisa, já começou a pensar errado. Então, creia que jamais ninguém vai tocar em você. E tenha seu dinheiro na carteira. Ninguém vai pegar. É seu. Não pode, entendeu? Tudo que sair do seu bolso, que foi embora, porque não é seu.
Você está permitindo que alguém leve. Então tem que mudar a cabeça. Mudou a energia, você não atrai aquilo para você mais. Não vai acontecer. A pessoa atrai o que ela vive. Se ela não vive, ela não tem como atrair, né? Cada pessoa que vive uma situação, ela criou para ela aquilo. Então é só mudar a criação daquilo. Mudou o caminho, a atenção, mudou tudo. É bem simples, tá? Certo. Muito bem, Alcides. E lembrando que as pessoas que viverem organizadas, viverem seguindo as orientações, praticamente tudo vai fluir bem na vida dela, né? Funciona, porque toda a nossa atenção é no verbo, né? O que você fala, como você fala, para quem você fala pouco, não conta a sua vida para ninguém, e você não está criando medos, problemas, ciúmes, nada, travas, nada. Está deixando com que as coisas fluam, caminhem naturalmente, né? Sempre permitindo que as pessoas façam a vida dela o que querem, sem interferir, simplesmente com atenção, sempre estar atento a tudo, né? É o que ele diz, orai e vigiai. Quando você está em atenção, tudo passa a funcionar, né?